Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Mas se por acaso você caiu aqui no nosso vídeo, apareceu aqui, você também é muito bem-vindo a essa aula. Nós estamos aqui aprendendo sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Sofonias. Então, se você quiser ver qualquer outra aula de outro livro, de Gênesis a Sofonias, você pode ir lá nos nossos vídeos e você vai encontrar com facilidade, tá bom? Bom, antes de iniciar a nossa aula, eu quero poder fazer uma oração. Se você pode, feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais uma semana, Senhor. Pai, hoje dia 3 de novembro, mais um mês que se iniciou e hoje mais uma semana, domingo, iniciando uma semana. O Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de poder viver, Senhor Pai, e mais, de poder, Senhor Pai, contemplar a obra das Tuas mãos, de poder viver, Senhor Pai, na Tua presença. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Pai, pelo mês de novembro, queremos te agradecer pelo mês de outubro e queremos profetizar que novembro será um mês ainda mais abençoado. Pai, fica conosco nessa aula, nos ensina, Espírito Santo, Senhor, que é o nosso professor, aquele que está conosco a todos os momentos. Fica conosco em mais essa aula, nos ensinando acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar sobre o profeta Sofonias, Esse profeta que tem um nome um pouco estranho, um pouco diferente. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Um pouco diferente dos dias de hoje, dos nomes comuns nos dias de hoje. Nós vamos falar dele. Ele que é um profeta classificado entre os profetas menores, Nós já falamos bastante isso aqui. Profetas maiores, profetas menores. Essa classificação se dá por conta da quantidade de escrita que ele tem, de conteúdo que seu livro tem. O profeta Sofonias é um profeta com pouco conteúdo, mas nem por isso deixa de ser relevante para os nossos dias, por isso nós vamos falar sobre ele hoje. Ele tem três capítulos, E ele profetizou, ele viveu, profetizou na época, mais ou menos de 609, durou seu ministério, mais ou menos, aproximadamente, de 609 a 640 antes de Cristo. Portanto, ele profetizou no século de número 7 antes de Cristo, tá bom? Ele também, a palavra deixa claro aqui que ele profetizou nos dias do rei Josias, Então, quem era rei durante o período que ele viveu era o rei Josias. Isso está bem explícito, bem claro lá no livro dele, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Olha só, além de dizer o tempo que ele viveu, que foi no tempo do rei Josias, o versículo 1 também diz qual é a sua linhagem, qual é a sua genealogia. Então, o versículo 1 vai nos dar essa explicação, que ele era filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias e filho de Ezequias, Acredita-se, a maioria dos estudiosos acredita-se que esse Ezequias aqui era o rei Ezequias, que foi rei de Judá. Então, portanto, ele era da linhagem real. Existe uma classe de teólogos que acredita que esse Ezequias não era o rei Ezequias. Acredita que por conta de não ter a palavra rei, ali o nome rei, acredita que não era Ezequias, mas a maioria, há um consenso entre a maioria que disse que sim, esse Ezequias aqui era o rei Ezequias. Portanto, nós entendemos que Sofonias era de uma linhagem real, indo na contramão dos outros profetas, porque a maioria dos profetas que nós já falamos aqui, eles eram de famílias normais, de famílias, alguns deles de família humilde, já que Sofonias não era de uma linhagem real, de uma linhagem
a qual a sua família tinha uma vida financeira, como ele era descendente de um rei, tinha uma vida financeira bem resolvida. Então ele não era alguém que era sofredor, né, de forma financeira aí. Eu acho legal falar isso aqui, por quê? Porque algumas pessoas imaginam que quanto mais sofrido, quanto mais pobre, mais perto de Cristo eu estou, né? E pelo contrário. Eu gosto de falar isso, né, de observar isso aqui na palavra de Deus, porque há algumas pessoas, né, que acreditam que o ser humano, a pessoa, quanto mais sofrida, mais pobre ela é, mais próxima de Deus, né? Acredita que quanto mais rica, né, mais próspera uma pessoa pode ser, mais longe de Deus ela está, e na verdade isso não é verdade, né? Isso não é realidade. Até porque tem pessoas muito pobres que não estão nem aí com Deus. E tem pessoas muito ricas que aplicam a sua vida em conhecer, né? Inclusive nós conhecemos pastores que têm uma vida financeira muito bem resolvida e que entregaram sua vida completamente ao Senhor, trabalham lá de forma voluntária na obra. Existem várias pessoas desse jeito. Então, esse lance de ser rico ou ser pobre não diz respeito de servir ou não servir, de estar mais próximo ou não estar próximo do Senhor, porque nós vemos um profeta aqui da palavra de Deus que pelos estudos, né, pelo aquilo que nós imaginamos, tinha uma vida financeira bem resolvida, porque ele era de uma linhagem real. Só um detalhe, tá bom? Bom, o nome Josias, o significado dele é Javé protege, ou seja, Deus protege ou Deus esconde, tá? Essa é o significado do nome Josias. E Josias viveu, como ele viveu nessa época do século 7 a.C., então ele foi contemporâneo de alguns outros profetas, como por exemplo Naum, como por exemplo Jeremias, que também profetizou nessa época, tá? Bom, a palavra é muito clara também no versículo 10 e no versículo 11 do capítulo 1, porque ele diz assim, ó, deixa eu ler para você. Versículo 10 diz: naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamento no novo distrito, tô lendo na NVI, tá? E estrondo nas colinas. Lamente-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque mostra que Sofonias conhecia bastante Jerusalém. Então ele era, né, do reino de Judá, e acredita-se que ele era de Jerusalém. Por quê? Porque ele mostra um conhecimento da cidade, nesses dois versos que nós lemos. Ele diz assim, ó, vou ler de novo agora com esse entendimento para você ver. Haverá gritos na porta dos peixes, ou seja, era uma porta, né? E Jerusalém tinha algumas portas ali, era uma cidade fortificada, fechada por muralhas e tinha algumas portas. Então ele diz, haverá grito na porta dos peixes. Lamento no novo distrito, que era uma outra parte da cidade, e estrondo nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa, ou seja, era uma outra região também ali de Jerusalém. Então, nota-se que ele tinha um conhecimento geográfico da cidade, né? Então, acredita-se que ele morava também em Jerusalém. Beleza? Bom, vamos lá para o conteúdo do livro. O capítulo 1, Sofonias, né? Profetiza que Deus destruirá o povo de Judá se eles não se arrependerem. Então, esse é o conteúdo do capítulo 1. Você pode ler com calma, nós não vamos ler detalhes aqui, mas ele no capítulo 1 ele mostra que o Senhor vai trazer a destruição de Judá se o povo não se arrepender, né? Como vários outros profetas profetizaram, Sofonias também, ele traz o mesmo alerta. Olha, vocês estão andando em desacordo com o Senhor, e se vocês não se arrependerem, o Senhor trará juízo, né? Uma das coisas que Sofonias faz questão de que os seus leitores saibam é que a mensagem dele vem do Senhor, não parte dele próprio, ele é apenas uma boca que fala a mensagem do Senhor, né? Porque lá no versículo 1 ele diz assim, a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então ele deixa bem claro para nós, os leitores,
que não eram as palavras dele, mas sim a palavra do Senhor que mandara ele dizer. Tá bom? Bom, o capítulo 1, então, o resumo do capítulo 1 é essa, a ameaça e a destruição aí de Jerusalém, de Judá, tá? Eu acho muito interessante, inclusive é um aprendizado para nós hoje, porque o Senhor, ele não faz nada, querido, antes de alertar o seu povo, né? Ele não traz um juízo, uma justiça, uma destruição, antes de alertar o seu povo. Inclusive está lá no livro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 7, nós já falamos sobre o profeta Amós, diz assim, ó, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, né? Então observa que o Senhor usou vários profetas, não só Sofonias, mas vários profetas que nós já falamos, para falar ao povo, olha, se arrependa, vocês estão andando em desacordo com a minha vontade. Vocês não estão no centro da minha vontade. Então Deus usava os profetas, os homens de Deus, para poder dizer, olha, se vocês não se arrependerem, virá juízo sobre vocês. Então, por que eu falo que nós aprendemos com isso? Porque é assim nos dias de hoje. Deus, quando Ele vai fazer algo na minha e na sua vida, Ele nos avisa, Ele nos alerta, Ele usa pastores, pregadores, profeta, palavra, Ele usa louvores para nos alertar. Quantas palavras você já ouviu? Olha, pare de fazer aquilo que você está fazendo. Isso que você está fazendo não agrada ao Senhor. O Espírito Santo tem falado ao seu coração, mensagem após mensagem. E aí muitos, dão de ombros para a palavra de Deus, para a voz do Senhor. E aí sim o castigo e a destruição vem como forma de correção. Mas antes o Senhor nos avisa. Então, dica para você que me assiste hoje, fique atento ao aviso do Senhor, fique atento à voz de Deus. E Amós nos deixa seguro, dessa certeza que Ele não vai fazer nada antes de avisar o seu povo, os seus profetas, Nos dias de hoje, aí os pregadores, através da mensagem do Senhor. Então, sempre quando algo vai acontecer na sua vida, Deus vai te alertar. Fique atento a isso, tá bom? Bom, capítulo 1, então, o resumo é esse. Deus, ele anuncia, olha, se vocês não se arrependerem, vai vir castigo sobre vocês. Beleza? Bom, no capítulo 2, Sofonias incentiva Judá e as pessoas humildes da terra a buscar a retidão, Também faz alerta a alguns vizinhos ali, inimigos de Judá, sobre o juízo de Deus que também cairá sobre eles. No capítulo 1, Sofonias, ele faz o alerta, para Jerusalém, para o povo de Judá, para o povo de Deus. No capítulo 2, além dele dar esse alerta para o povo de Deus, ele dá esse alerta para os vizinhos, para algumas nações que não era amigo do povo de Deus, era inimigo do povo de Deus, mas que também ele dá esse alerta. Ele fala, olha, vocês que são nação vizinha, então, do versículo 4, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, ele faz esse anúncio, da destruição também dos vizinhos. Ele fala da Filistia, do versículo 4 ao versículo 7, ele começa assim, ó, Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Então ele começa a dizer das nações vizinhas. Do versículo 8 ao versículo 11, ele também fala de outra nação, que era Moabe e Amon. Então ele diz assim, no versículo 8, eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias, palavras dos filhos de Amon, com que escarnece do meu povo e se engrandece contra essa terra. Então ele também está dando palavras de alerta. Olha, o Senhor vai destruir não só Jerusalém, não só Judá, o reino de Judá, mas também as cidades vizinhas. No versículo 12, ele também diz contra a Etiópia. Ele diz assim, também vós, os etíopes, serei mortos com a minha espada. E no versículo 13 a 15, ele também profetiza contra a Síria.
E ele diz assim, ó, estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. Então observa que no capítulo 1, ele fala somente contra Judá. E no capítulo 2, o Senhor já manda ele dizer para toda aquela vizinhança, né? A Filistia, a terra de Moabe, de Amon, a Etiópia e também a Síria, tá bom? Então esse aqui é o capítulo 2. No capítulo 3, Sofonia profetiza sobre a iniquidade dos líderes de Jerusalém e as bênçãos que os habitantes humildes de Jerusalém vão receber depois que o Senhor remover os orgulhosos da cidade. Sofonias também explica que o Senhor derramará o seu julgamento sobre todas as nações. E Sofonias revela que o Senhor dará ao seu povo uma linhagem pura e renovará o seu relacionamento com eles e reinará em Sião. Então, como alguns outros profetas também denunciaram a iniquidade dos líderes de Israel, né? Aqui também, Sofonias também denuncia, né? Ele fala dos rebeldes, ele fala dos líderes, dos príncipes, enfim, dos profetas que são arrogantes. Versículo 4, ele vai dizer, os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei, né? Então ele vai dizer aí, vai profetizar contra também os líderes de Israel, os líderes do povo naquela época que eram corruptos, né? Eram pessoas que não andavam, eram arrogantes, como diz o versículo 4, eram pessoas que estavam longe, mas muito longe da vontade do Senhor. Bom, então esse é o conteúdo do livro, um livro pequeno, mas antes disso, antes da gente finalizar, né, aqui o nosso estudo, eu quero dizer para você 3 coisas que eu marquei aqui, que eu anotei, que o livro de Sofonias nos ensina, né? O que afinal o livro de Sofonias nos ensina? Primeiro, eu quero dizer para você que o livro de Sofonias não era apenas uma profecia local, regional para aquele povo, mas tem muitas das profecias de Sofonias que ainda não se cumpriram, né? Que vão se cumprir no dia do Senhor. Inclusive, ele é o profeta que mais fala sobre o grande dia do Senhor. Ele usa bastante isso aqui no versículo 14 do capítulo 1, a partir do versículo 14, ele diz assim, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Então ele fala sobre o dia do Senhor, né? O dia que o Senhor virá buscar a sua igreja e também vai ter salvação para o justo, mas vai ter julgamento para o injusto, vai ter julgamento para o ímpio, tá? Então ele fala bastante, ele é o profeta que mais fala sobre o grande dia do Senhor. Bom, mas vamos lá, o que então, pastor, nós aprendemos com o livro de Sofonias? Preste atenção, porque eu fiz 3 observações, 3 lições que nós aprendemos com o livro de Sofonias. Primeiro, é que Deus é perfeitamente justo e amoroso. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição, que Deus é perfeitamente justo e amoroso. E isso eu falo baseado no versículo 5 do capítulo 3, que diz assim, ó, o Senhor é justo no meio dela, né? No meio da sua nação. Ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a justiça à luz, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Então olha só, aqui o versículo 5 do capítulo 3 deixa muito claro que Deus é justo. Olha, todos os dias ele traz a justiça à luz, que nós lemos aqui. Deus, ele é um Deus justo, por mais que talvez você pare para pensar e às vezes chega à conclusão de que, olha, o ímpio prospera, nada acontece com o ímpio, o justo ele é oprimido. Não, a palavra do Senhor diz que nós falamos inclusive no profeta Abacuque, lembra que o justo viverá pela fé? Aqui de novo o Senhor está falando isso, olha, o Senhor é justo e a justiça vai vir no tempo correto, né? Deus não ignora o mal, não ignora a justiça, mas o seu desejo é restaurar e redimir
A justiça divina se manifesta não apenas em punição, eu escrevi isso aqui, mas também para oferecer oportunidade de arrependimento e redenção. Com isso aprendemos que, embora Deus condene o pecado, Ele também deseja que todos se voltem para Ele, tá? Então essa é a primeira lição, que Deus é perfeitamente justo e também amoroso, tá bom? Bom, a segunda lição que eu aprendo com isso, e eu fiz questão de escrever aqui, é que Deus não tem prazer em castigar. Muitas pessoas imaginam, vê um Deus, enxerga Deus como um Deus mau, como um Deus que aplica a punição com prazer. Não, Deus não tem prazer em punir o seu povo. Pastor, mas então por que Ele pune? Ele pune a fim de corrigir. Ele pune a fim de trazer para você o desejo de se consertar, Então, olha só o que diz o versículo 7 do capítulo 3, diz assim, eu dizia ao Senhor, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. O Senhor está dizendo assim, olha só, eu apliquei a correção porque certamente vocês me temeriam e vocês aceitariam a correção. Então, foi por isso que eu apliquei a punição. Foi por isso que eu quis corrigir vocês. É por isso que eu estou aplicando a correção. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Ou seja, mesmo com a correção, vocês não aceitaram ela. Alguns não aceitam a correção. Alguns, o Senhor aplica a correção, para poder trazer para o centro da sua vontade, mas alguns se tornam rebeldes contra o Senhor e aí começam a fazer mais coisas erradas. Então, esse texto nos mostra que o Senhor não tem prazer no castigo. O castigo, a correção, a punição é apenas um meio que o Senhor usa para nos trazer no centro da vontade dele. Tá bom? Olha só, eu coloquei aqui, eu escrevi na tradução NVI, na nova versão internacional, para ficar mais fácil. Diz assim, eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada. Se você tivesse arrependido, aceitado a correção, a sua habitação não seria eliminada, nem cairia sobre ela todo o seu castigo. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade, ou seja, não deram ouvido para a voz do Senhor. A mensagem é clara. O propósito do julgamento divino é conduzir à correção e ao arrependimento, não a mera retribuição, não a mera punição. Tá bom? Bom, outra lição que nós aprendemos, a terceira e última lição que eu escrevi, apesar de a gente poder tirar vários ensinamentos aqui, várias lições. Deixa eu tomar uma água. Mas a outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus oferece, isso eu acho lindo do Senhor, Ele oferece perdão mesmo ao rebelde na última hora. Ele oferece a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão para o rebelde, mesmo na última hora. Olha só, o versículo 1 do capítulo 2 diz assim, reúna-se e ajunte-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então observa que Ele oferece perdão, Ele traz a repreensão através de uma palavra, através de um profeta, de um homem, e ele diz, olha, reúne-se vocês, que é uma nação sem pudor, antes que chegue o dia determinado, aquele dia que passe como palha, antes que venha sobre vocês a impetuosa ira do Senhor.
Então ele traz uma palavra de alerta, dizendo: arrependa-se. Dá tempo de vocês se arrependerem. Né? Nós vemos essa lição aqui, que Deus oferece perdão, mesmo ao rebelde na última hora, se aplicar na vida daquele ladrão da cruz. Quando Jesus estava lá, você sabe muito bem o que aconteceu. 2 ladrões na cruz, um de um lado, outro de outro. Um do lado, né, blasfemava, falava: se você é o rei mesmo, sai daqui, se livra dessa cruz e livra nós mesmos. O outro ladrão, né, fala: não, olha, não fala isso dele não. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não, ele está aqui porque foram injustos com ele. E aí o Senhor faz o quê? Faz exatamente aquilo que nós aprendemos nessa lição: oferece perdão ao rebelde na última hora. Né? Lá na última hora, na hora da morte, o Senhor, o que o Senhor fala para ele? Olha, ainda hoje você vai inaugurar o paraíso comigo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então olha só, oferecendo perdão e misericórdia, esse é o amor do nosso Senhor, querido. Essa é uma das lições mais valiosas. Então, se você está me assistindo, né? Se você é alguém que o Senhor está usando essa aula para poder falar com você, ainda dá tempo de mudar de vida, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se converter dos seus maus caminhos, ainda dá tempo, né? 2 Crônicas 7, versículo 14, vai dizer: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então dá tempo para o arrependimento, né? Essa lição aqui, esse texto nos mostra que mesmo para aqueles que têm sido rebeldes, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento e perdão. Nunca é tarde demais para se voltar para Deus. Eu escrevi isso aqui. Sua misericórdia está disponível até o último momento, incentivando todos a buscarem seu perdão e a viverem de acordo com a sua vontade. Essa é uma das lições do livro de Sofonias. Amém? Espero que você tenha aprendido. Esse foi o resumo do livro de Sofonias aqui na nossa série de Panorama Bíblico, e eu quero poder orar junto com você aqui para a gente finalizar essa aula. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Pai, porque esse livro nos mostra de forma explícita, de forma clara, Senhor Pai, que o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige, não simplesmente pela punição, não é o castigo pelo castigo, mas é o castigo pela mudança. É a correção, Senhor Pai, a fim de que nos voltemos para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, se alguém está assistindo essa aula e essa aula falou com ele, que o teu Espírito possa ir lá nesse coração agora, dar a direção, mostrar aquilo que precisa ser corrigido, mostrar aquilo que ainda dá tempo de mudar. Porque nós aprendemos nesse texto, nessa aula, Senhor Pai, que o Senhor nos oferece perdão, que o Senhor nos oferece misericórdia, até o último momento, até para aqueles que agora estão no erro, nesse exato momento, estão errando, escolheram fazer as suas vontades. O Senhor ainda tem chance de perdão, mesmo para o rebelde, até o último momento. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e ser tocado pela Tua palavra. Pai, nós queremos profetizar que nós teremos uma semana abençoada, que na próxima semana nós poderemos estar todos juntos aqui aprendendo mais acerca da Tua palavra. Nós queremos profetizar, Senhor Pai, que novembro será um mês de bênçãos, um mês abençoado na Tua presença, não porque somos positivistas, não porque pensamos positivo, mas porque cremos no Senhor, aquele que nos prometeu que nós teremos dias de paz, porque o Senhor está conosco todos os dias até o fim da nossa vida, até nos encontrarmos e vivermos com o Senhor para todos sempre. Pai, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar essa aula com alguém que você conhece. Fique com Deus. Até a próxima semana.